A gente fala que Ele é Senhor até vir o desemprego, aí entra o caos na nossa vida. A gente fala que Ele é Rei poderoso até vir o câncer. A gente fala que Ele é Rei até vir o divórcio. A gente fala que Ele é poderoso na vida do irmão quando se trata da nossa vida. A gente fica assim: Deus, será que vai mesmo? Será que vai funcionar? Parece que o reinado de Deus está uma coisa tão distante. Por que me chamar de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando, o que eu vos peço? Quem se aproxima do reinado de Deus começa a ver o seu estado de pecado. O reinado vem antes. Nós estamos enfatizando na igreja de um Deus salvador. Mas pastor, Ele não é? Ele o é. Mas Ele precisa ser Senhor. E quando a gente vem falando a respeito de santidade, alguns vão fazendo questionamentos que eu fico preocupado. Será que eles estão entendendo o que é santidade? Será que eles percebem, estão tendo a visão correta? E nessa manhã eu queria falar um pouquinho sobre o tema visão correta da santidade. Para tanto, Isaías, capítulo 6, verso de 1 a 8. Isaías, capítulo 6, verso de 1 ao verso de número 8. Esse texto é muito conhecido. E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar moveram-se à voz do que clamava, e a casa encheu-se de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva na mão, que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou-me a boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, tua palavra será exaltada mais uma vez na tua igreja, e ela tem todo o poder. É por intermédio dessa palavra que pedimos: fale conosco como igreja, no nome de Jesus. Amém. Se pararmos para pensar um pouco a respeito da vida dos profetas, nós temos, nesta oportunidade, um profeta que era um profeta dito messiânico. Pois Isaías, com clareza e destreza, apontava para a vinda de Cristo Jesus, relatando como isso seria, e de que maneira nós poderíamos então começar a compreender propósitos divinos que seriam revelados posteriormente. Isaías, um aristocrata, ele era da nobreza, ele estava acostumado a conviver em palácios. A gente olha para a vida de Isaías, então, a gente vai ver que tinha o reino do norte e o reino do sul, e sul estava ele e Miqueias, falando com o povo a respeito de pecados e de problemas. E ele foi contemporâneo também do profeta boiadeiro, chamado Amós.
também de Oséias. Então, Isaías, ele estava atuando com Miqueias aqui embaixo, lá em cima, no norte. Nós tínhamos dois grandes profetas falando a respeito das coisas espirituais com o povo que estava vivendo um caos. Era um momento de caos político, era um momento em que a verdade tinha se transformado numa mentira e a mentira numa verdade. Era um momento de tributos altíssimos, nada parecido com os dias atuais, irmãos. Era um momento de grande dificuldade para o povo, que eles olhavam, queriam uma referência, até porque a referência terrena que eles tinham morreu. Se foi. Leis injustas, crise moral, inversão de valores, chamavam de doce de amargo, amargo de doce. É um momento de caos. E nesse momento o povo fica sem referência do que fazer, para onde ir, principalmente a quem seguir. E quando olhamos para a vida do profeta, nós vamos perceber então que Deus o levanta de uma forma toda especial, para fazer uma obra específica, mas algo precisava suceder na sua vida. Deus santifica a vida de Isaías. E me chama muita atenção no texto, quando você vai lendo o livro de Isaías. Isaías em todo tempo vem falando, esse capítulo 1, 2, 3, 4, 5, fala, ai de vós que pratica isso, ai de vós que pratica aquilo, ai de vós que está vivendo desse jeito, ai de vocês que estão nesse tipo de vida, até que no capítulo 6, Isaías fala, ai de mim. Ele tira a visão do exterior e traz para o interior. Mas o que será que aconteceu na vida desse profeta? Primeira coisa, irmãos, para compreendermos a santidade de Deus, é preciso ter uma visão de onde Deus está. E foi o que aconteceu com o profeta Isaías. Ele diz que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele teve a visão de onde Deus estava. No momento de caos na nossa vida, de incertezas, de inseguranças, eu quero te convidar, amada PIB Vila da Penha, tenha a visão correta de onde Deus está. O mundo aqui embaixo está num caos, mas Ele está num trono sublime, elevado. A terra pode estar, o mundo de cabeça para baixo, mas no céu está tudo em ordem. Ele está lá sentado num alto e sublime trono, governando. Quando eu olho para esse texto, eu fico lembrando de Jó, quando a vida dele se transforma num caos. Irmãos, é de lascar. Eu não faço ideia do que é perder 10 filhos num dia só. Eu não faço ideia do que é estar podre de rico num dia, no dia seguinte eu não ter mais R$1 no bolso. Vocês já pararam para pensar? E os bens, tudo queimado, tudo estragado. Aí tem aquele provérbio, né? Tá bom, estava ruim, se tivesse pior, estava melhor. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Agora vem enfermidade. Chagas, do alto da cabeça à planta dos pés. E eu não sei que tipo de chaga era aquela, mas diz que ele chegava a se coçar até com os cacos de telha lá, uns negócios. O negócio do Jó ficou esquisito, irmãos. Jó estava no fundo de um poço. Mas é bom fundo de poço que você só tem uma visão, é olhar para o alto e sublime trono. Quando a gente chega em fundo de poço, a gente só tem uma direção, é olhar para o alto, da onde vem o socorro. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Meus irmãos,
no momento de crise, de dificuldade, Isaías vai ao templo orar, vem buscar ao Senhor, vem estar aqui hoje às 17h30 clamando ao Senhor. No momento de crise, de dificuldade, Isaías vai e ele tem a visão de onde Deus está. Jó começou a falar com Deus e fez 78 perguntas. Deus, mas por que isso? 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 Irmãos, se eu sou Deus, falo, chega, Jó. Tem gente que me manda um WhatsApp, que me manda um testamento. Eu leio igual Casas Bahia, a prestação. E às vezes esqueço que eu li até no dia anterior, que eu falo, agora já foi, que eu já estou com muito. Irmãos, eu peço encarecidamente, meu WhatsApp seja claro, preciso e conciso. Aí tem aí que me escreve um texto, eu falo, não está querendo que eu leia. Eu falo, viu, pastor? Eu falei, não, você não foi claro, preciso nem conciso. Imagina Jó me mandando 78 perguntas. Eu ia falar, qual que eu começo a responder? Por qual? A 32ª, 50ª, qual? E o curioso nisso é que é uma técnica judaica, né? O judeu gosta disso. O judeu gosta de responder com pergunta para dar tempo de pensar. E aí, Deus responde Jó com 16 perguntas. E uma coisa que me chama a atenção numa pergunta que Deus faz a Jó é: Jó, ainda que eu mal te pergunte, onde tu estava quando eu estava botando ordem no caos? Ainda que mal te pergunte, Jó, só uma pequena dúvida, assim. Você estava por onde quando eu botava ordem no caos? Onde é que você estava, Jó? Sabe o que Deus está fazendo com Jó? Jó, olhe para a posição que eu estou. Aí embaixo está caos, mas eu continuo no controle, soberano, governando. Eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Daniel dizia, ele coloca reis e tira reis. Ele faz tudo. No meio da crise, queridos irmãos, não percam a visão que o mundo pode estar em crise, sua família pode estar em crise, no trabalho pode ter crise, às vezes na vizinhança pode ter em crise, o bairro pode estar em crise, mas o Senhor continua sentado num alto, sublime, poderoso trono, no governo, na rédea da história e de todas as coisas. Isaías teve essa visão. Segunda visão que eu quero desafiar você a ter na vida, como Isaías teve, a visão do reinado de Deus. E eu acho curioso a descrição do que Isaías viu. Ele diz até que as vestes de Deus, elas inundavam ali todo o templo. Em algumas traduções está escrito até séquito. Até porque os reis competiam. Aqueles que tinham vestes maiores, mais imponentes, eram aqueles que tinham mais autoridade. Você vê uma noiva quando vai casar. A noiva bota um véu, uma cauda no vestido, que quando ela vai girar, eu já vejo um time assim por trás, já puxando aqui, ali, ajeitando tudo. Quando vem aqui para o altar, já está todo mundo aqui, puxa aqui, acerta aqui, deixa tudo aqui bonitinho. Isso era o símbolo de autoridade, de beleza. E Isaías descreve o Senhor num trono, que as vestes cobriam o templo todo. Esse texto, ele é tão sinistro, que os umbrais começavam a se mexer. Aí você vai ver mais à frente, está escrito assim, e o templo enchia de fumaça. O que era isso? Era um governo poderoso por um rei que tinha tudo em suas mãos. Há um destaque na majestade. Mas esse destaque na majestade só é feito pelo destaque na santidade. É aí que eu quero que os irmãos entendam o texto. Porque na Bíblia você não vai ver escrito Deus é amor, amor,
e amor. Deus é compreensivo, compreensivo, compreensivo. Deus é bondoso, bondoso, bondoso. Mas você vai ver descrito, Deus é santo, santo, santo. Sabe por quê? A justiça de Deus é santa, a ira de Deus é santa, a majestade de Deus é santa. Não existe atributo de Deus que não perpasse pela santidade. Por isso que o texto fala, Ele é santo, santo, santo. E quando temos a visão de um rei majestoso, que Ele é santo, 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 é um superlativo no hebraico não tem superlativo, para dizer, Ele é santíssimo, Ele é incomparável, Ele é o cúmulo da santidade. Para você entender que o reinado dEle é para você se submeter. Porque nós sabemos que Ele é rei, nós sabemos que Ele é santo, nós sabemos que os atributos divinos perpassam pela santidade. Agora, como se submeter a esse rei com essa potência? É o nosso desafio de fé. A gente fala que Ele é Senhor até vir o desemprego, aí entra o caos na nossa vida. A gente fala que Ele é Rei poderoso até vir o câncer. A gente fala que Ele é Rei até vir o divórcio. A gente fala que Ele é poderoso na vida do irmão quando se trata da nossa vida. A gente fica assim, Deus, será que vai mesmo? Será que vai funcionar? Parece que o reinado de Deus está uma coisa tão distante. Por que me chamar de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando, o que eu vos peço? Existe um hiato na vida espiritual da igreja entre um rei e os súditos. Entre um povo que reconhece, mas não se submete. E foi exatamente o que Isaías fez. Ele começa a ver aquilo e ele agora para de falar ai, ai, ai para falar ui, ui, ui. Antes era ai para fora, para os outros. Agora era ui para dentro, ele olhando para dentro dele mesmo. Me diz uma parte na Bíblia que está escrito que Isaías tinha a boca suja. Onde é que está escrito isso, irmãos? Um texto, me aponta aí. Primeira coisa que Isaías vê, os lábios impuros. Segunda coisa que ele vê, ainda habito no meio de um povo de impuros lábios. Quem se aproxima do reinado de Deus começa a ver o seu estado de pecado. E aí começa então a buscar ao Senhor, a fazer o que agrada ao Senhor, é se submeter ao reinado de Deus que gera santidade em cada um de nós. Não adianta reconhecer o sacrifício de Cristo Jesus, porque eles falam, vocês me chamam de mestre e Senhor, mas ele diz, eu sou Senhor e mestre. Ele inverte, ele faz um trocadilho. Por que o trocadilho? O reinado vem antes. Nós estamos enfatizando na igreja de um Deus salvador, mas pastor, ele não é? Ele o é, mas ele precisa ser Senhor, porque isso implica em relacionamento, isso implica num olhar diferente, isso implica em andar debaixo de uma autoridade. E eu constantemente falo isso, irmãos, minha vida inteira foi dar ordem, receber ordem, foi dar ordem, receber ordem. Irmãos, eu acostumei a viver debaixo de autoridade. E tem hora que eu falo assim, Deus, eu não entendo, mas eu me submeto. A minha vinda para a Vila da Penha, eu falei assim, Deus, eu não estou entendendo nada. Coitado do Naú. Naú, se estiver me assistindo, um beijo para a sua família. Naú foi muito paciente comigo. Foi quem conduziu o processo. Eu falei, Deus, eu não entendo, mas eu me submeto. Eu me submeto, Pai. Por quê? O reinado é teu, a glória é tua, o louvor é teu. E parece que o povo hoje até vem para aqui, eu quero que me reconheçam como pregador. Irmão, eu só sou garçom. A minha palavra não tem poder nenhum. Agora a palavra dele é salvífica, transforma, cura, liberta.
Não tem como a gente vir para aqui com vozes e instrumentos e falar, está afinadíssimo, ninguém errou uma nota, as vozes foram maravilhosas, mas não está traduzindo o reinado dele, o senhorio dele. Porque a nota que toca no ouvido de Deus são corações quebrantados. A voz que toca no coração de Deus não é a voz que toca. Cadê a Priscila? Como é que é a Priscila? A minha voz você acha que é o quê, Priscila? Eu não sei. Nem ela. Falei assim, pastor, é tão ruim que eu não sei nem te definir. Ela não falou, mas eu olhei para ela, eu pensei. Ela me olhou e fez assim, ó. Assim, pastor, é tão ruim que eu nem consigo nem definir esse negócio aí, o que tu é? Tenor, baixo, soprano, isso aqui. É isso aí, pastor, é isso. A voz que toca no coração de Deus não é a voz do afinado. Não é aquela corda vocal que todo mundo olha e fala que belo, mas é aquela corda vocal que Deus olha e fala, eu me agrado dessa. É de coração. Por que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor? Já viu a sinceridade da criança? Quando abre a boca, irmão, eu fico pasmo. Por isso que eu gosto de criança, gente. Eu vou brincar com as crianças, chega aqui, um ali, eu sou implicante, vou lá, aí não fala, ainda me olha, empurra minha mão assim, os pais sem graça. Pastor, acabou de acordar. Nada, está acordado desde 6 horas da manhã. É porque a criança não quer ser simpática, é um direito dela, e não seja. E eu continuo ali, implicando com ele ali, vida que segue. Mas eu guardo essa sinceridade da criança. A criança, ela é pura, não é? Ela tem uma essência que é pura. Isso me encanta. Eu acho isso belo. E é isso que Deus fala para cada um de nós. Se vocês não se fizerem como pequeninos, não poderão entrar no reino. Sabe o que é isso? Se submetam a esse reinado, mas com coração puro. Isaías viu perfeitamente o rei. E ele viu um rei que estava ali diante de um alto e sublime trono e com serafins. E se eu falei que esse cenário é sinistro, irmão, imagina serafins com 6 asas. E 2 cobriu os pés. 2 cobriu o rosto. Eu fico pensando, como é que serafim vai ver se ele está cobrindo os olhos? Ele tá voando como? É morcego? É teleguiado? Com 2 voavam. É interessante isso. Você vai ver os teólogos, eles vão dizer que ali está ligado a serviço e tal. Outros vão dizer, não pisava porque ali estava cobrindo os pés, igual Moisés. Não pise nesse lugar, tira aí a sandália, onde tu está, é terra santa, santo. Enfim, tem vários teólogos, fundamentos para tudo isso. Agora, vocês imaginem, eu estou aqui pregando, de repente você olha aqui para cima, você vai ver um alto sublime trono cheio de serafim. Aí você vai olhar e falar assim, como é que eu sei que é serafim se eu não consigo nem ver o rosto, que eles estão cobrindo o rosto? Aliás, qual é a cara de serafim? Você sabe qual é a cara de serafim? Sabe ou não? Alguém já viu algum serafim? Eu estou provocando os irmãos, para os irmãos tentarem entrar no texto e perceber como esse texto ele é muito sinistro de um ponto de vista teológico, ao ponto da gente fazer algumas indagações que num período caótico, inseguro, imprevisível, o Senhor é rei, o Senhor tem súditos, Ele está no governo. Isaías, quando percebe isso, quando ele vê isso, ele para de olhar para fora e olha para dentro, e hoje é um grande desafio para a igreja. Irmão, nós somos assim contumazes com os pecados dos outros. Pastor, hein? Como é que foi fazer isso? Um pastor. Meline tinha uns 11 anos de idade, e falou assim, papai, quando morrer assim, será que a gente vai reconhecer um ou outro pelo corpo? Eu falei, eu entendo que sim, filho, até pelo corpo glorificado, né? Porque, assim, pensa bem, Jesus, quando ressuscitou com o corpo glorificado, ele vira para Tomé e fala assim, toca onde? Ali, não estavam as marcas, sim ou não? Aí ela foi e me fez uma segunda pergunta, né? E quem morreu com um tiro de escopeta na cabeça, que a cara está toda assim, vai ficar com aquela cara para sempre, papai? Ah, não.
E aí eu falei assim, filha, eu não sei. Ela virou para mim e falou assim, você, pastor, hein? Não sabe disso? Você é pastor, você devia saber disso. Aí eu falei assim, a Bíblia é boa, porque eu vou lá para Deuteronômio 29, tem coisas encobertas e coisas reveladas. É minha tangente. Mas, queridos irmãos, parem para pensar como nós somos contumazes com o pecado do outro. A gente não tem paciência com o irmão. Ele arruma que coisa, olha o que ele fez. E quando a gente mais se aproxima do trono, e quanto mais a gente se submete ao seu reinado, mais a gente consegue se olhar e verificar o nosso estado de miséria, de pobreza espiritual e do quanto precisamos melhorar. E foi isso que Isaías viu. Isaías olha e fala, olha o meu estado, eu que estou agora há tanto tempo profetizando, vocês que estão errados nisso, acerta isso. Ele foi levantado para falar com os povos, agora ele olha para um trono sublime, ele vê Deus falando com ele, boca suja. E pelas palavras serás justificado ou condenado. Isaías sabia disso. O poder que tem na língua. Aliás, se um homem refreia a língua, esse aí o restante ele tira de letra. O problema é refrear a língua, segurar a língua. Aqui que está o poder. O que contamina não é o que entra, é o que sai. A boca fala do que está cheio. É aqui, ó, vem remoendo aqui dentro. A gente vai lá e joga tudo, fala tudo o que quer. E tem gente que fala assim, pastor, eu sou sincerão. O que é o sincerão? Ele fala mesmo. Esse dia eu estava num congresso que aí falaram a respeito de uma pessoa. O marido falou assim, não, ela é sincerona mesmo. A gente pensa e não fala, ela pensa e fala. Eu falei, Jesus, esse negócio é perigoso, irmãos. O que mais nós precisamos fazer, irmãos, é dominar a nossa língua. Tiago fala do poder que ela tem, fala da fagulha que vai incendiar. Você já viu? Uma pequena fofoca, irmão, só para orar, irmão, sabe da última do pastor Anderson? Já era. Incendiou toda a igreja. Só para orar, hein? Quando alguém fala assim, só para orar, fala assim, irmão, não faz isso não, ora você. É ou não é verdade, irmão? Esse negócio de só para orar, irmão, eu estou cansado disso. Isso só. Aliás, você sai dali, vai para casa, seja sincero, nem você ora. Mas falar daquilo da vida dos outros, você fala, sim ou não? É verdade. Foi isso que Isaías viu. Foi aí que ele se identificou e falou, não, ai de mim, eu tenho que ser purificado. E aí, de repente, vem a purificação. Veio um anjo com atenaz, saiu do altar, tocou no lábio. Irmão, uma brasa viva na boca. Já pensou? Olha só o cenário, a descrição. Uma brasa viva na boca. E agora o texto fala, e foi retirado o teu pecado. E aí vem uma perguntinha assim que eu acho muito interessante, eu quero concluir, e já vou concluir o sermão. Primeiro, ele tem uma visão. Aí, daqui a pouco, Isaías começa a se enxergar. Agora ele é purificado. E agora entra um senso de chamado. Leia um texto, vê se só eu que tenho essa impressão. Deus vira para Isaías e fala assim, quem há de ir por nós. Deus não fala quem há de ir por mim. Ele inclui Isaías. Até então Deus não tinha falado com ele. Depois que ele foi santificado, Deus abre a boca e começa a falar com ele.
Você talvez entenda nessa manhã por que você vem clamando há tempo, e parece que tem coisa que você ainda não consegue ouvir. Deixa Deus purificar a tua vida, purificar teus lábios, purificar teus ouvidos, purificar teu coração. Aí você vai voltar a ter aquela intimidade, a ouvir novamente. Lembra daquele tempo que você falava, Deus respondia, Deus te dava uma experiência? Lembra daquele tempo que você clamava, Deus usava alguém, vinha uma resposta? Lembra daquele tempo que você comunicava e parece que você tinha uma linha direta lá nesse trono? O que nos afasta de nós e nossos Deus, Isaías fala, são os nossos pecados. Porque os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o nosso Deus. A mão dele não está retida, os ouvidos não estão fechados, agravados para que não possa ouvir. Mas tem um problema de santidade, que está retendo isso aí. Irmãos, eu vejo um potencial enorme nessa igreja. Eu vejo irmãos aqui, que potencialidade. Mas quando fala de purificação, quando vem um anjo com a brasa viva, tem gente correndo do anjo. Tem gente se escondendo do anjo. Você está entendendo a metáfora? Tem gente que quando vê o anjo fala assim, não, bota na boca daquele lá, ó. Aquele é mais boca suja do que eu, ó. Aquele lá, ó, aquele ali, aquela então. Aquela ali, ela vem para a igreja toda semana, tem um centro de fofoca, é aquela irmã que comanda. Vai lá, anjo, errou o endereço, é com ela lá. E quando Deus está querendo tratar comigo e com você, a respeito das nossas iniquidades, eu vou à noite falar ainda nesse texto, e tem umas coisas que estão me deixando atordoados. Eu não me conformo com algumas coisas. Eu não me conformo com algumas coisas. Me lembro bem quando veio laudo da Márcia que ela não podia gerar filho. E me lembro bem quando ela engravidou do Lucas, os laudos que vieram. Alguns sabem dessa história. Eu fiquei no joelho falando com quem podia resolver. Mas minha primeira atitude, sabe qual foi? Que eu não seja o obstáculo. Me dá a visão que o Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Me dá a visão que o Senhor está no governo do câncer, de tudo que tiver que vir sobre a minha vida, de todas as adversidades, de todas as vicissitudes que a vida possa impor a mim. Me dê a visão do teu reinado, me dê a visão do teu socorro, me dê a visão da tua presença, Pai, me dê a visão. Agora purifica-me, Pai, eu não quero ser o empecilho para isso. Isaías, na verdade, ele quando foi purificado, a partir de agora veio uma missão. Eu vou falar disso à noite. Eu não me conformo com algumas coisas. Eu fico na brecha em oração. E Deus sabe que eu sou carne de pescoço para isso, eu sou persistente. Eu fico ali, ó, Senhor, agora só tem um detalhe. A minha pergunta é, até que ponto eu estou impedindo a purificação que Deus quer fazer na minha vida? E por isso eu estou perdendo visão de onde Deus está, do seu reinado. Até que ponto eu estou sendo a pedra de tropeço da minha própria vida? Sabe o que é isso, irmãos? Autossabotagem. E a gente não percebe, mas a gente faz isso. A gente se auto-sabota. Eu fico vendo aqui potencialidades de promessas para se cumprir, de pessoas que deveriam estar em determinados lugares, de pessoas que poderiam já estar se apoderando de determinadas coisas. Por isso o tema desse ano, santificados para conquistar.
Parece que o nosso poder de conquista está cada vez mais reduzido, sabe por quê? Nós estamos perdendo visão de onde Deus está, nós estamos perdendo visão do reinado de Deus, nós estamos desistindo, entregando o jogo muito fácil. Eleve os teus olhos para os montes, clame ao Senhor, tenha visão, não perca a esperança. Porque Deus não deu um tema para esse ano que não tivesse a ver com a minha e com a sua vida. E a missão, ela não tem a ver com o que Deus te entrega. A missão tem a ver com o que você entrega para Deus. É isso aí. Abraão só teve o nome mudado e se transformou no herói, no pai, depois que ele entregou Isaac. E esse Isaac às vezes está dentro de você há tanto tempo, como estava Uzias. A referência toda do povo era de um rei mortal, mas quando o rei mortal Uzias, ele morre, agora entra a visão do espiritual, isso é profético. O que precisa morrer dentro de você para você ter a visão do espiritual? Curve tua cabeça agora, fale com Deus. Fala, Pai, me dá visão. Eu estou vivendo um drama, Pai, eu já chorei, já esperneei, eu já falei. Eu oro, parece que a oração não passa de determinado ponto, desanimo. Me dá visão do alto e sublime trono, Pai, nessa manhã. Me dá visão do teu reinado, eu me submeto ao teu reinado. Tu és Senhor de toda a minha vida, tu és Senhor de toda a minha existência. Ó Pai, purifica-me, Deus, eu não quero fugir. Mas purifica, Deus, meus lábios, purifica o meu coração. Limpa as minhas mãos, e que não seja eu o obstáculo para aquilo tudo que o Senhor quer fazer. Ó Pai, me dê a visão correta da santidade, e permita, Deus, eu ser purificado aqui nessa manhã como Isaías foi, porque tem propósito a ser cumprido, e o propósito pode ser que portas precisem ser abertas, propósito pode ser que maternidade venha, propósito pode ser que cura venha, propósito pode ser que ações consigam caminhar. Olha, tem tanta coisa por acontecer. Fala para Deus que não seja eu o obstáculo, Pai. Purifica-me, Deus, santifica-me, me ajuda nas minhas fraquezas, pois isso teu Espírito Santo faz com maestria. Me ajuda nas minhas fraquezas. Nós vamos adorar o Senhor.